Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos falar sobre alimentação, conservação do alimento, alimentos naturais e industrializados. Para que você possa acompanhar toda essa explicação, abre teu livro Eu Gosto na página 463 a 470, tá? Acompanha comigo aí. Conservação dos alimentos. Na natureza, nós encontramos fungos unicelulares e fungos multicelulares, e a maioria das espécies vive no solo, nutrindo-se de cadáveres de animais e plantas. Outras espécies de fungo nutrem-se de matérias orgânicas vivas, causando doenças em animais e plantas, e também apodrecendo verduras e frutas. Aí tem essa imagem de como é o processo de uma fruta que passa por esses fungos. Conservar os alimentos eram usadas várias técnicas, como de defumar, salgar ou secar ao sol alguns alimentos. Todas essas técnicas eram usadas para conservar os alimentos, para o armazenamento, pois, em época de frio ou seca, ou de escassez de alimento, as pessoas já teriam um estoque de comida. Até hoje, é comum encontrarmos técnicas de salgamento e defumação de alimentos para a sua conservação, quanto pelo sabor que essas técnicas proporcionam aos alimentos. Uma das técnicas é a pasteurização. Essa técnica se dá como um processo consiste em aquecer o alimento em temperaturas brandas até 100 graus centígrados e por outro período curto com temperaturas mais elevadas, tá? Por um menor tempo. Alimentos, também a gente pode ter alimentos naturais ou in naturas, como o próprio nome sugere, é tudo aquilo que vem da natureza. Também existem os orgânicos, que são alimentos naturais sem nenhum pesticida ou agrotóxico. No grupo dos alimentos naturais estão presentes as verduras, os legumes, as frutas, os grãos, o leite, o ovo, a carne, o figo, o frango, o peixe, os cogumelos, as leguminosas, os aeloginosas e mentos. Os in naturas, eles não passam por nenhum processo industrial, por isso não recebem aditivos químicos, não são refinados, enfim, chegam, no seu prato, quase que saindo da natureza. Estes alimentos que deveriam estar mais presentes na alimentação, assim como minimamente processados, que contêm substâncias químicas e que precisam passar por etapas industriais, como limpeza, moagem e pasteurização, e etc. Também tem os alimentos processados, que são aqueles alimentos que passam por todo um processo da indústria. São alimentos fabricados pela indústria, com adição de sal e de açúcar, ou de outras substâncias de usos culinários. Os alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. São usualmente consumidos como parte ou acompanhantes de preparação culinárias, feitas com base de alimentos minimamente processados. Alguns exemplos de alimentos processados são legumes preservados em salmoura ou soluções de sal e vinagre, extrato de tomate com sal ou açúcar, frutas em caldas, frutas cristalizadas, carne seca, toucinho, sardinha, atum, enlatados, queijos, pães, feito de farinha de trigo e de leveduras, tá? Existe também uma outra técnica para fazer a conservação de alimento, que é a desidratação, tá? A desidratação é uma das técnicas mais antigas da preservação de alimentos utilizadas pelo homem. É um processo, simples e consiste em eliminar a água de um produto por evaporação, com a transferência de calor e massa. O congelamento
A temperatura dos alimentos cai rapidamente para 5 graus centígrados negativo, fazendo com que a água existente no produto congele em pequenos cristais que não danifiquem o alimento. Deve ressaltar o fato de que congelamento não melhora nem piora o alimento, apenas o mantém. E por hoje é só, meus amores. Vocês vão ler todas as páginas dos textos que vão falar sobre esse processo de alimentação. Vão responder a página 469 e 470, tudo com base no texto, tá? Os textos que vocês vão ler. Beijos e até nossa próxima.